Seja bem-vindo ao Academia. Seguimos com nossa programação do mês, exibindo temas relevantes que já foram ao ar na TV Justiça. No programa de hoje, vamos falar sobre direito do trabalho no âmbito da terceirização e da tecnologia. No primeiro bloco, você vai ver uma discussão sobre a identidade do trabalhador brasileiro no contexto da terceirização. O tema faz parte da dissertação do mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Moisés Nepomuceno Carvalho. A terceirização e a perda da identidade profissional do trabalhador. Dissertação apresentada ao Centro Universitário do Distrito Federal como exigência para a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação da professora doutora Lorena Vasconcelos Porto. A terceirização de mão de obra criou uma categoria inferior de trabalhadores. Ela pode influenciar o modo como o trabalhador se vê no universo de determinada empresa onde presta serviços. Até que ponto um terceirizado se sente parte integrante de uma equipe composta por outros não terceirizados. A identidade profissional e os desdobramentos, inclusive legais, da terceirização, agora no Academia. Nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a advogada, mestra em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Carla Freitas Patislav, e o mestre em Direito, Estado e Constituição, Jules Queiroz. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Academia. E eu já começo pedindo ao Moisés que faça uma explanação inicial para que a gente possa entender o assunto. Seja bem-vindo, viu, Moisés? Muito obrigado, agradecer aqui a oportunidade da TV Justiça, parabenizar o programa por trazer sempre temas atuais e instigantes, para o debate do direito, reforçar o agradecimento aos debatedores, mas trabalho e subjetividade sempre foi um tema que me acompanhou muito, Eu gosto muito do tema porque ele permite uma interdisciplinariedade com outros segmentos de conhecimento e isso reforça e enriquece, talvez, a abordagem para sair de um senso comum. Então, o trabalho, ele na verdade é um aprofundamento de um artigo desenvolvido anteriormente, em que procurei estabelecer o impacto das novas morfologias do trabalho na subjetividade do trabalhador. E lá constatei que a terceirização entre essas novas morfologias do trabalho, era a que mais impactava essa aquisição da identidade profissional. Porque a partir do momento que o trabalhador não se reconhece e não consegue se enxergar no ciclo produtivo, sequer ele consegue ter uma noção de categoria que pertence. Consequentemente, o trabalhador ele fica ali num limbo de representação coletiva em razão da sua incapacidade de se enxergar e, evidentemente, de saber quais direitos efetivamente lhes são titularizados pelo patamar mínimo constitucional. A gente poderia dizer que o trabalhador é terceirizado e existe embasamento para se falar isso até de pesquisa, de estatística, que ele se sente uma categoria inferior de trabalhador até pelos direitos garantidos e assegurados a ele? Acredito que sim, Alexandre, porque a dificuldade que nós temos com a terceirização é justamente de fazer um alinhamento na defesa dos interesses do trabalhador dentro de um empreendimento. A questão da terceirização, ela consegue, às vezes, reunir os trabalhadores. E isso, inclusive, é uma das possibilidades pela qual se conseguiu avançar em um paradoxo do próprio sistema capitalista. Porque, para produzir, eu tive que reunir os trabalhadores no chão de fábrica. Dessa reunião, começaram ali os movimentos justamente dos direitos do trabalho, de assegurar direitos, de se respeitar direitos mínimos e a terceirização ela veio para romper com esse paradoxo do capitalismo. Ela consegue fazer com que os trabalhadores estejam reunidos, mas, ao mesmo tempo, não consegue uni-los em razão, justamente, da separação que há entre efetivos e terceirizados. Cada qual com as suas reivindicações próprias, cada qual com seus modos de exploração e, consequentemente, isso distancia a categoria. Você não tem mais essa união. E, quando se dá uma terceirização externa, a terceirização externa ela permite a produção sem reunião.
ela consegue dividir o processo produtivo em várias empresas e, a partir do momento que ela consegue produzir, ela não reúne os trabalhadores. E os trabalhadores, então, ficam soltos dentro do processo produtivo. E isso também impacta a percepção que o trabalhador tem dos seus direitos. Porque, a partir do momento que você não se sente integrado, em que você não consegue estabelecer um vínculo que geram virtudes duradouras, como, por exemplo, lealdade, companheirismo, ajuda mútua, você, no longo prazo, também não consegue se ver dentro daquele grupo como algo que você efetivamente pertence a ele. Vamos pedir a participação dos nossos debatedores? Vamos lá. Doutora Carla, seja muito bem-vinda novamente à academia. Muito obrigada, Alexandre. Eu começo parabenizando Moisés pelo excelente trabalho apresentado. O que me chamou, a princípio, um dos tópicos que me chamou a atenção no seu trabalho, Moisés, foi quando você fala do capitalismo flexível, o que a gente chama de flexi-tempo, que é nada mais, nada menos do que vender a ideia que a pessoa tem mais flexibilidade de tempo, ela tem mais liberdade, né, para definir e dar a ideia de que o trabalhador está tendo domínio, né, sobre o trabalho, seu próprio trabalho desempenhado. Só que o que a gente observa é que esse flexi-tempo, ele degrada a subjetividade do trabalhador. E eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Por quê? Essa flexibilização da autonomia do trabalhador, né, para ele definir, né, de que forma ele se insere no mercado de trabalho, ela gera ali alguns impactos que, num primeiro momento, não são sensíveis para o trabalhador, mas que a longo prazo não se sustentam em razão de que existem certos direitos que são titularizados justamente em razão do vínculo empregatício clássico, que é aquele assegurado por lei pela CLT. Né? Até pouco tempo, inclusive, não se abria espaço para qualquer outra modalidade de contratação que não a forma clássica, instituída pela CLT. A pretensa regulação da terceirização, na verdade, ela promove uma forma de se potencializar essa flexibilidade, né? Tanto do tempo quanto do trabalho, e isso gera uma impressão de que você, na verdade, é dono do seu destino, mas não. Você continua tendo que cumprir metas, mesmo fora do seu local de trabalho. Você continua tendo que cumprir os objetivos para os quais você foi contratado, e tudo isso gera no trabalhador uma apreensão, uma ansiedade que, no longo prazo, vai realmente se revelar com problemas adstritos à psicodinâmica do trabalho. Então, entra a psicologia. O nível de adoecimento hoje de trabalhadores é significativo, justamente em razão disso, porque não se consegue avançar com o direito do trabalho na mesma velocidade com que o processo produtivo avança. As empresas já se pensam para 2100 e o direito do trabalho está ainda aqui, né, pensando em como regular a terceirização, que... Falo pensando em como regular, porque os efeitos da regulação que foi feita, ela ainda vai se solidificar com o tempo. Né? Perfeito. Doutor Júlio, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Muito obrigado, Matula. Agradeço novamente o convite pela TV Justiça. Queria secundar a professora Carla em parabenizar o seu trabalho, professor Moisés, porque ele traz um frescor ao debate da terceirização. Normalmente, a terceirização fica naquele espaço confinado da gente falar de atividade meio, atividade fim, ou seja, lendo o processo de terceirização a partir da perspectiva do setor produtivo, da alocação de recursos do setor produtivo. Quando a gente fala de subjetividade do trabalhador, a gente está olhando algo que era um objeto da discussão, que passa no seu trabalho a ser um sujeito. Daí eu falar do frescor do seu trabalho, sem falar de ser inovador. E queria também secundar a pergunta da professora Carla, quando a gente fala de novos arranjos trabalhistas, flexibilização, a gente, para além da terceirização, vive hoje um processo de transformar o trabalhador num empreendedor, de flexibilizar a relação trabalhista, por exemplo, num conceito de uberização, em que você é vinculado, na verdade, a uma plataforma digital, em que você não se reconhece como uma categoria irmã. No caso, por exemplo, do motorista de aplicativo, não se reconhece como motorista profissional, em paralelo com o taxista. Como é que você vê esses arranjos de precarização para além da terceirização na subjetividade do trabalhador? A pergunta é bem oportuna, né? E a gente consegue talvez ter esse enfoque em razão da
do estudo prévio que nós fizemos com as novas morfologias do trabalho, né? E a uberização da relação de emprego é um fato, né? A tentativa de se desvincular o trabalhador do ciclo produtivo da empresa e deixar que ele assuma todo o risco do empreendimento, porque, afinal, ele vai estar responsável pela conquista, pela atuação de acordo com as metas que a empresa traça, né? Então, isso se revela no longo prazo uma dificuldade porque o trabalhador não tem todo esse tempo para se dedicar ao empreendimento. E isso acaba gerando, então, a dificuldade de se conciliar uma cadeia, uma rede, né, de relações que te forneçam ali instrumentos aptos à defesa dos direitos, né? Isso precariza a relação de emprego, isso se torna uma ferramenta que vai, contrariamente aos interesses guarnecidos e protegidos pela Constituição, porque o direito do trabalho, pelo artigo 7º, foi sim elevado à matriz constitucional. Então, há valores e princípios que devem ser respeitados em qualquer relação de trabalho e emprego. Não somente o emprego, mas também o trabalho. Porque a terceirização, ela fornece esse tipo, né, como as novas morfologias também fornecem, são os neologismos do sistema, né? Você não tem mais trabalhador, você tem colaborador, você tem ali um parceiro, você tem ali um empreendedor, você tem ali um empreendedor individual, mas todos são, de alguma maneira, dependentes de uma empresa que está arregimentando essa força de trabalho em prol da sua atividade fim. E está lucrando. Né? E está lucrando. Só que não, aí você tenta romper com o paradigma clássico para instituir novas formas. E no momento em que você faz isso, você precariza porque o trabalhador, né, agora considerado, né, com esses outros nomes que eu citei, ele passa, então, a não se ver, talvez, como trabalhador. É nítido, às vezes, o constrangimento e, assim, não vou dizer um constrangimento, mas talvez o mau jeito da pergunta quando você fala, e você trabalha com o quê? Eu sou terceirizado. Sim, mas em quê? Né? Você é assessor, você é cozinheiro, você é garçom, você é jornalista, você é bancário, você é... Porque não é só ser terceirizado, é o pertencimento a uma categoria que faz com que essa noção de titularização de direitos seja possível. E não só isso, para além, ela agrega também a capacidade de consciência coletiva de classe. Eu tenho uma classe da qual eu pertenço e essa classe ela é defendida por um sindicato específico da categoria a qual eu pertenço. Mas se eu não tenho esse pertencimento, eu sequer sei para onde eu vou defender os meus direitos. Em algumas situações, eu gero até uma lógica adversarial entre o trabalhador contratado e o trabalhador terceirizado, uberizado, né? O caso do motorista de aplicativo. Exatamente, é uma relação concorrencial, né? Uhum. Eu vejo o outro como uma ameaça recíproca. O terceirizado vê o efetivo como uma ameaça, porque a qualquer momento, se eu não cumprir as metas, o efetivo ele pode vir a reclamar da minha atuação e eu ser alocado em outro setor, nos interesses da empresa tomadora do serviço, e na questão, por exemplo, de empreendedorismo, o Uber entender, por exemplo, que o taxista é uma ameaça recíproca justamente porque eu estou vinculado a uma plataforma que me permite um ganho fictício a mais, na minha opinião, porque a relação de trabalho, o nível de trabalho de comprometimento é muito grande para se tirar efetivamente um salário que se faça digno, compatível com as exigências da vida moderna ou da vida pós-moderna, e essa pessoa, então, tem esses conflitos, né, em função da concorrência estabelecida entre eles. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais uma discussão que envolve direito do trabalho e revolução tecnológica. Fique conosco aqui no Academia. E o programa Academia está de volta. Vamos falar agora sobre as relações de trabalho em um mundo que se transforma a cada dia. O estudo é da mestra em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Priscila Lawande Rodrigues. A essencialidade do direito do trabalho na era da nova revolução tecnológica. Dissertação apresentada ao Centro Universitário do Distrito Federal.
como requisito parcial a obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor Dr. Maurício Godinho Delgado. O surgimento de novas maneiras de se trabalhar, o que foi alavancado sobretudo pelo avanço da tecnologia, trouxe a necessidade de respostas a algumas perguntas relativas à relação de emprego. Como fica, por exemplo, a interpretação de subordinação em alguns desses novos meios de produção? Novas leis devem ser criadas para abarcar o que há de novo e ainda nem conseguimos interpretar? A discussão é agora, no Academia. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui no estúdio do Academia a nossa colaboradora, quase sócia, a professora Carla Freitas Patzlaff. E o outro convidado que também muito nos honra é o doutor em Direito Guilherme Pinheiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu já peço à Priscila que faça uma exposição inicial para que o telespectador possa entender do que a gente vai tratar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. O tema que eu resolvi fazer essa pesquisa, ele é muito atual, né? Porque nós observamos que há uma intensa utilização de tecnologia nas novas relações de trabalho. Então, o que eu fiz com a pesquisa, o que eu busquei? Eu quis investigar se essas tecnologias, se esse impacto nas relações de trabalho, se ele chegaria à conclusão que muito tem se falado, né? Que seria o fim dos empregos. Então, eu busquei analisar desde o início do sistema capitalista, como que se desenvolveu esse sistema, né? Qual que era o papel da relação de emprego e principalmente do direito do trabalho, a partir da Revolução Industrial. E aí a gente passou pela análise também das revoluções tecnológicas que se surgiram, né? A partir da segunda Revolução Tecnológica, a terceira, até a gente chegar na quarta, que há uma fusão, né, das tecnologias físicas, digitais e biológicas. E em que medida essas tecnologias que vão sendo utilizadas, elas vão substituindo a mão de obra do trabalho humano, né, por utilização de softwares e robô, e se isso impactaria no fim do emprego. Então, a pesquisa foi justamente nesse sentido para averiguar qual que é o papel, né, do direito do trabalho nessa nova revolução tecnológica e em que medida a gente poderia dizer que haverá de forma ampla essa substituição da mão de obra por conta desses robôs, da inteligência artificial, internet das coisas. Perfeito. O que foi que te motivou, assim, o que te chamou a atenção para você fazer um trabalho como esse? Teve algo, assim, de início que foi o start, o motor de ignição, assim, para você fazer? Eu vou fazer esse trabalho porque está acontecendo isso, eu estou observando na realidade e quero começar a fazer isso. Houve alguma coisa assim? Houve. E, assim, eu acho que no decorrer da pesquisa eu comecei a perceber isso de uma forma muito mais intensa, né? A gente, hoje, nós somos bombardeados, né, com esses aplicativos que sugerem que a gente não precisa mais utilizar do nosso carro no contexto dessa sharing economy, que é a economia colaborativa. Então, a gente não precisa ter o bem para desfrutar desse bem, né? E a tecnologia veio justamente isso, para conectar essas pessoas a quem está necessitando de quem tem o bem para poder servir aos outros, né? Mas o que me trouxe, assim, um questionamento e uma indagação que me fez surgir é se realmente é uma economia colaborativa, né? Se isso não há uma exploração do trabalho humano. Então, foi justamente aí nesse sentido que eu quis fazer essa pesquisa para ver se realmente é de fato colaborativo ou se há exploração de mão de obra. Então, foi bem nesse sentido. Ótimo. Vamos pedir aqui uma pergunta da professora Carla. Seja muito bem-vinda novamente à Academia. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado por estar colaborando com vocês aqui mais uma vez. Eu quero parabenizar a Priscila pelo belo trabalho feito, refletir sobre a regulamentação dessas relações de trabalho que tem surgido com a tecnologia é preciso. E o seu trabalho deixou muito bem delineado que o direito do trabalho não pode ser esquecido, nem ignorado, porque ele ainda assim é o que garante o direito do trabalhador, né? E coíbe a exploração do trabalho de forma indistinta. Eu gostei muito, Priscila, da passagem onde você afirma que o direito do trabalho influencia de forma positiva no capitalismo. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa relação entre valor-trabalho
e a estruturação da democracia social no mundo atual. Tá. Bom, muito obrigada, Carla. Essa questão, ela nos faz remeter ao próprio surgimento do direito do trabalho, né? Ele surgiu ali no final do século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial. E a partir daí a gente começou a observar que houve uma exploração intensa de mão de obra, não só, né, de homens, mas de mulheres, com jornadas de trabalho exaustivas, crianças também trabalhando em fábricas. E a partir daí começou a ter uma consciência coletiva, né, porque os trabalhadores estavam aglomerados na indústria, e começaram a ter uma consciência coletiva de que haveria uma necessidade de distribuição de todo aquele lucro que estava sendo produzido, né, com a mão de obra. Então, o direito do trabalho ele surge a partir desses movimentos sociais na época da Revolução Industrial, né? E a partir daí ele foi se institucionalizando, nós chegamos também a um estado de bem-estar social. E tudo isso fez com que trouxesse um nível de dignidade a esses trabalhadores, uma justiça social, uma distribuição de rendas. E eu acho que a importância e porque o direito do trabalho ele é um instrumento, ele é um produto do capitalismo, né? Foi a partir do capitalismo que surgiu. Então, o grande motriz assim do direito do trabalho foi justamente agregar esses trabalhadores no sistema produtivo e fazer essa distribuição de rendas. E aí que é a essencialidade do direito do trabalho. Priscila, quais são essas novas formas de trabalho que a gente pode observar que fazem parte disso que a gente chama dessa nova revolução tecnológica, dessa quarta revolução? Certo. São duas formas de trabalho, né, que nós observamos na pesquisa, que é o crowdwork e o trabalho on demand. O crowdwork, ele é um trabalho que ele é prestado através da internet, né? Na verdade, ele vai conectar aquela pessoa que está precisando de serviço e os prestadores de serviço. Eles informam o valor, a forma da prestação de serviço fica disponibilizado na internet e a partir daí quem estiver precisando começa a buscar e ver quem pode executar essas microtarefas, né, na gestão empresarial. O trabalho on demand, por sua vez, é aquele que é utilizado através de aplicativos, tais como o Uber. Então, na verdade, ele vai conectar o prestador de serviço com o tomador através de um aplicativo, só que é o aplicativo que vai gerenciar essa forma de trabalho. Ele vai fixar o preço, ele vai estabelecer quem que ele vai atender, então há um gerenciamento pelo aplicativo. Então, essas duas formas de trabalho que são as que a gente tem verificado mais comumente, né, com essa utilização das novas tecnologias nas relações de trabalho. Perfeito. Bom, eu vou pedir uma questão do doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme. Obrigado. Fique à vontade. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Priscila pelo belo trabalho. Acho um trabalho muito pertinente, muito oportuno nessa época de quarta revolução tecnológica, como a Priscila bem detalha no trabalho. É uma época de internet, de mobilidade, de conectividade, então nada mais oportuno do que avaliar o mercado de trabalho nesse contexto. Então, parabéns, Priscila. A minha pergunta vai no sentido dessa possível precarização das relações de trabalho nesse contexto tecnológico atual, né? No seu trabalho, Priscila, você usa algumas expressões como parasubordinação, que tem origem lá no direito italiano, você usa o termo sinedo, que eu achei muito interessante, e você tenta encontrar algumas soluções, ou pelo menos aponta para algumas soluções que a legislação trabalhista poderia ter para se adaptar a esse novo cenário. Será que você podia detalhar para a gente quais seriam essas adaptações da legislação trabalhista, qual o caminho que a gente poderia seguir a partir de agora? Certo. Eu agradeço a pergunta e realmente, né, o que acontece com a utilização dessas tecnologias, a gente percebe que não há uma subordinação mais tão intensa como se verificava na clássica relação de trabalho, né, no industrialismo. O que acontece agora é uma subordinação mais rarefeita, não há um comando direto de prestação de serviço específico, uma ordem direta ao empregado. O que há é uma integração dele na dinâmica. Então, a gente analisa que existem 3 formas de subordinação, né? Que é a clássica, que é a subjetiva, com comando direto, a objetiva, que é uma integração do trabalhador na dinâmica do empreendimento, e a estrutural, que é em relação à organização e funcionamento daquela empresa. Então, a parasubordinação, né, como
doutor bem destacou, ela vem para trazer esses trabalhadores em que não há uma relação de subordinação tão intensa, ela é mais rarefeita, e ela tenta dar um mínimo de proteção a esses trabalhadores quando não há muito claro uma relação de vínculo empregatício. Quando há uma certa dependência, ele é dependente economicamente, mas a subordinação ela é mais rarefeita. E o que eu propus, né, com a dissertação e com a pesquisa é trazer esses trabalhadores para uma proteção, para uma relação de emprego protegida. Então, mesmo que não se verifique de uma forma tão clara que há subordinação no sentido subjetivo, de fato ele é subordinado, mas em relação aos dois outros aspectos, né? A subordinação estrutural e a integrativa. Então, aí, como no nosso primado da Constituição de busca pela justiça social, de valorização da dignidade humana, então esses trabalhadores, na verdade, eles deveriam ser abarcados pela proteção juslaboral. Gostei muito do seu trabalho, parabéns, viu? Obrigado por ter vindo aqui compartilhar. Tá bom, Priscila? Obrigada. Professora Carla, Obrigada. Professor Guilherme, muito obrigado também por virem mais uma vez à academia. E a você, o nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste programa na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Saúde e paz para você. Tchau.